Quando temos a oportunidade de conhecer melhor e avaliar as histórias em torno do Egito, e principalmente das informações que vêm sendo reveladas sobre a Grande Pirâmide de Quéops, fica difícil a gente aceitar as explicações clássicas e limitadas que atribuem um mero papel da pirâmide ser uma tumba funerária para atender alguma questão de egocentrismo e megalomania do faraó Quéops. E por esse motivo ela teria sido então construída supostamente por volta de 2.500 anos antes da era cristã. Tumbas e múmias de reis e nobres eram alocadas no chamado Vale dos Reis, que fica numa área que é hoje conhecida como Luxor, que seria a antiga Tebas lá do Egito, e que na verdade está distante mais de 600 quilômetros do Planalto das Pirâmides de Gizé. Não é possível a gente aceitar que a maior das 138 pirâmides conhecidas espalhadas pelo Egito, que é a de Quéops, seja meramente uma tumba. A gente pode considerar inteligente uma cultura que cria uma estrutura de mais de 140 metros de altura, que equivale aí a um prédio de 40 andares, composta de 2.600.000 blocos de calcário, e cada um desses blocos pesa cerca de 6 toneladas, o que dá à pirâmide um peso de 60 milhões de toneladas. A precisão dos detalhes da pirâmide na sua construção e na geometria das suas proporções revela para a gente um profundo conhecimento da proporção áurea, do número π, das dimensões do nosso planeta, e levou cerca de 20 anos e teria mobilizado aí 100 mil homens para cortar e empilhar esses blocos de calcário, meramente para fins ritualísticos e para que fosse uma tumba de um corpo que, inclusive, jamais esteve lá dentro e que, na verdade, deveria ser destinado, como em todos os demais casos de cerimonial funerário relacionado ali aos mortos, às tumbas existentes lá no Vale dos Reis, que fica, como a gente disse, a uma distância razoável, 600 quilômetros, da área ali onde fica hoje o complexo de Gizé. Aqui nesse episódio a gente não vai se ater aos ainda misteriosos e inexplorados processos pelos quais a pirâmide foi construída, nem as impressionantes evidências de uso de tecnologia avançada na sua construção. Um tema polêmico que seria um capítulo à parte nos mistérios que envolvem as pirâmides. O nosso foco aqui vai ficar centralizado nas teorias que atribuem o papel de uma usina de energia, uma usina de força, à pirâmide, o que é bem mais fascinante do que aceitar de que se trata apenas de uma gigantesca e inútil tumba que usa conceitos avançados e extremamente precisos de construção na sua estrutura. No seu livro The Giza Power Plant, ou A Usina de Força de Gizé, publicado em 1998, o engenheiro Christopher Dunn apresentou ao mundo uma teoria dele sobre a natureza tecnológica e não meramente ritual e funerária da Grande Pirâmide, depois de reunir vasto material de pesquisa técnica aprofundada sobre alguns fatos importantes apresentados na estrutura e nos materiais utilizados na construção da Grande Pirâmide de Quéops. Então, por Christopher Dunn chegar na conclusão dessa teoria dele sobre a Giza Power Plant, ele levou em consideração algumas coisas impactantes aí sobre a Grande Pirâmide. Para começar, ela contém túneis angulares que levam não apenas ao interior da pirâmide, mas também a grandes profundidades, áreas que supostamente ainda não foram exploradas, estão inclusive com acesso vetado ali pelas autoridades que cuidam das pirâmides ali do Egito. E para que uma tumba precisaria ter um poço, então, que desce ali diretamente para a terra? A pirâmide já foi revestida com calcário branco, um revestimento que sofreu danos num terremoto que ocorreu em 1303. E esse material, ao longo de mais de 600 anos, foi sendo roubado e sendo utilizado em outras construções ali na área. As pedras desse revestimento, essas pedras de calcário branco, tinham um acabamento extremamente polido e eram colocadas em um ângulo perfeito que refletia a luz do sol, fazendo aquilo brilhar realmente como um espelho. O que a gente vê hoje da pirâmide é somente o núcleo interno
da pirâmide original, que tinha esse revestimento que fazia ela brilhar e ser vista de longe. Um minério chamado dolomita foi usado nas superfícies internas e é na verdade um mineral, uma pedra que aumenta a condução elétrica diretamente em relação à quantidade de pressão que ela sofre. Ou seja, a dolomita sob pressão gera corrente elétrica. Além da dolomita, no alinhamento das passagens dos túneis subterrâneos e dos túneis da pirâmide, foi utilizado o granito, que é um minério ligeiramente radioativo, porque contém grandes quantidades de cristais de quartzo com metal e é um conhecido condutor piezoelétrico. Esse fenômeno de piezoeletricidade resulta quando você aplica tensão ou pressão sobre uma pedra de quartzo. É pelo uso, por exemplo, da piezoeletricidade que você consegue dar corda ou manter a carga de um relógio de pulso que se carrega pelo movimento. Pesquisadores como Christopher Dunn consideram que a existência desse granito na estrutura da Grande Pirâmide permite a ionização do ar dentro das câmaras da estrutura da pirâmide e cria uma reação química que também contribui para aumentar a condutividade da eletricidade lá no interior da pirâmide. Quando elétrons ionizados passam por paredes de rocha através de um cabo de metal, geram corrente elétrica que pode ser conduzida por esses cabos. Outro material importante na estrutura das pirâmides é a misteriosa argamassa que foi usada para manter as pedras juntas ali, fixas na estrutura da pirâmide. Embora essa argamassa tenha sido analisada muitas vezes, a tecnologia moderna ainda não conseguiu recriar com precisão essa mistura desse tipo de gesso que é capaz de suportar grandes pressões e é incrivelmente mais forte que as próprias pedras de calcário individuais lá da pirâmide. Isso contribui claramente para manter o monumento intacto como ele está por milhares de anos. Então, as propriedades específicas e altamente relacionadas à condutividade de energia pelos minerais calcário, dolomita e granito, supostamente utilizados para construir o que a gente hoje é levado a crer que é um túmulo, na verdade, na prática, seriam as mesmas propriedades relacionadas a materiais que são usados hoje para compor cabos elétricos, por exemplo. A cerca ali de 25 a 30 quilômetros a nordeste da Grande Pirâmide, a gente tem um local chamado Serapéum, ou a Pirâmide de Saqqara, que alguns consideram a pirâmide primordial, porque ela não é uma pirâmide exatamente perfeita como as do complexo de Gizé, mas muitos estudiosos e egiptólogos principalmente consideram ela uma protopirâmide, a pirâmide inicial que serviu de desenvolvimento para essa forma de construção lá no Egito. Debaixo dessa pirâmide de Saqqara tem uma câmara que está situada a uma profundidade de cerca de 30 metros. Lá foram encontrados 25 enormes caixas de granito negro que tem cerca de 3 metros de altura por 4 de comprimento e mais 2 metros de profundidade, cada um pesando 100 toneladas. Ele sozinho pesa 70, mas tem uma tampa de mais 30 toneladas. Para os egiptólogos convencionais, essas estruturas desse tamanho seriam apenas caixões para enterrar um boi sagrado chamado boi Apis, que é um boi relacionado ao deus egípcio Ptah, que é uma divindade responsável na cultura egípcia por trazer o conhecimento técnico para o povo egípcio. Ptah era um deus criador e patrono, inclusive, dos artesãos e arquitetos, considerado o pai do sábio Imhotep, que era uma espécie de ministro-chefe do faraó Djoser, que foi o possível arquiteto dessa pirâmide de degraus aí de Saqqara, que fica ali nessa área do Serapéum. No entanto, o granito dessas caixas veio de uma pedreira que fica distante mais de 800 quilômetros ali do local onde está o Serapéum, ou ali a pirâmide de Saqqara. Cada um desses grandes compartimentos ou containers, que são ainda indevidamente considerados ou interpretados como sarcófagos, e a gente diz que é indevidamente porque não havia nenhum boi Apis mumificado dentro desses 25 sarcófagos,
eles são tão grandes e pesados que não há nenhuma maneira possível deles terem sido levados para esses túneis onde eles estão pelas passagens e entradas existentes. Então se conclui que só foi possível colocá-los ali de alguma forma embutida na própria estrutura que está ali debaixo da pirâmide de Saqqara, e eles foram lavrados ou trabalhados lá dentro mesmo e esculpidos com precisão milimétrica para que tudo ali se encaixe, inclusive a tampa. Quando você move ela, uma tampa de 30 toneladas, ela já tem um encaixe na parede onde ela fica para a pessoa poder fazer o que fazia ali dentro, pegar o que pegava, o que colocava, porque eles foram encontrados vazios, não se sabe o que tinha ali. Os engenheiros elétricos que, como o próprio Christopher Dunn, que é um engenheiro elétrico, analisam com a mente aberta o enigma representado por esses enormes containers de granito negro, eles sugerem que esses artefatos eles cumprem perfeitamente o papel de ser um capacitor de energia ou uma bateria, porque um capacitor ou uma bateria precisa, dentro de um sistema, ser feito inteiramente do mesmo material, da mesma substância, para que não haja interrupção no campo magnético que eles vão processar. No Museu Egípcio, existe lá em exposição um container desses, que para os estudiosos convencionais, ali, os egiptólogos, é simplesmente um exemplo de sarcófago inacabado. Mas quando se analisa mais detalhadamente esse container lá que está no museu, e considerando a teoria de que seria na verdade um capacitor desse sistema baseado nos minerais condutores de eletricidade, a gente percebe que não é que ele está inacabado, ele é um container que tem uma rachadura, e isso certamente interrompe a passagem de campo magnético entre ele e a pirâmide. Por isso, esse seria um container que foi abandonado e substituído por outro, lá no Serapeu. Em 1993, uma sala misteriosa e de muito difícil acesso foi descoberta logo abaixo daquela área que insistem em chamar de Câmara do Rei, e que o Chris Dunn prefere chamar apenas de compartimento superior ou câmara para ressonância. Essa nova área foi descoberta após ter ficado oculta por milhares de anos, e aparentemente é um espaço que tinha sido lacrado pelos engenheiros responsáveis. Como não poderia deixar de ser, ela foi chamada de Câmara da Rainha, já que o outro espaço que se conhecia até então foi batizado de Câmara do Rei, porque se acreditava, como a gente disse, que a pirâmide toda era uma tumba gigantesca e tinha esse espaço onde não tinha sarcófago, onde não tinha múmia nem corpo de ninguém, mas que seria a Câmara do Rei. Esse novo compartimento dentro da pirâmide, chamado de Câmara da Rainha, só foi explorado em 2011, quando foi possível utilizar uma pequena câmera acoplada a um robô em busca, óbvio, de se encontrar alguma múmia perdida ali por dentro desse espaço. E aí então foi possível identificar a existência de cabos de cobre cuidadosamente trabalhados, assim como é usual e necessário para conduzir energia em qualquer estrutura geradora de força. Eles encontraram ainda o que parecia ser instruções na forma de símbolos pintados no chão e que reproduziam uma espécie de diagrama de fiação. É sabido pelos engenheiros eletrônicos que é necessário um metal como o cobre para criar uma reação química conhecida como diferença de potencial, na qual a gente passa uma corrente elétrica através de um fio de cobre e uma bobina vai produzir um campo magnético de curto alcance numa segunda bobina, transferindo assim a eletricidade de uma bobina para outra. Assim como nessa câmara, um ambiente que seja uma sala sem janelas, com esses fios de cobre, pode criar uma maior potência numa parede e transferir energia de menor potência na outra parede da sala que vem imediatamente a seguir, liberando assim uma energia eletromagnética nesse espaço confinado que eles chamam hoje de Câmara ou Aposento da Rainha. Devido, óbvio, à ação do tempo sobre esse metal, todos esses milhares de anos, esse material está deteriorado. A evidência física de cabos de cobre ali vem desaparecendo completamente, restando as evidências conceituais criadas por quem conhece projetos e estruturas de geração de energia,
como esses engenheiros têm interpretado esses achados ali nesse espaço chamado de Câmara da Rainha. O gerador de energia ainda precisa também de um catalisador de uma outra fonte, o que os novos teóricos como Chris Dunn sustentam vir da localização da pirâmide. As pirâmides estão geograficamente localizadas em uma região onde no passado existia um poderoso gerador natural, os rios subterrâneos e aquíferos ali da região do Rio Nilo. A eletricidade natural se vale da geração de energia da corrente enquanto a água passa. Foi provado que milhares de anos atrás o Rio Nilo passava diretamente ali onde as estruturas das pirâmides estão localizadas hoje, reforçando uma polêmica que vem se arrastando há alguns anos, na qual especialistas e egiptólogos discutem com estudiosos como Robert Schoch, que sustenta que há marcas inequívocas de intemperismo ou de erosão por chuvas abundantes na esfinge de Gizé, que fica ali em frente à pirâmide, e isso seria uma evidência de que as pirâmides foram construídas muito antes dos cerca de 4.500 anos antes da era atual, que são sustentados pelos egiptólogos convencionais. O clima daquela região do Egito só teve essa condição pluviométrica cerca de 12 mil anos antes da era atual. E isso também reforça a teoria de que as pirâmides já existiam quando as dinastias egípcias conhecidas hoje e listadas a partir de 4.500 anos para cá reinaram no Egito. Elas teriam sido então criadas por uma antiga civilização mais avançada, provavelmente uma civilização global, que era espalhada por outras áreas da Terra, onde a gente encontra construções similares hoje. Talvez isso explique também porque nada é mencionado sobre a construção das pirâmides ou sua criação em nenhuma das gravuras, hieroglifos e documentos encontrados lá no Egito. Assim, se a água fosse uma fonte de energia, funcionaria como um catalisador necessário para esse sistema, sendo absorvida dos lençóis aquíferos debaixo da pirâmide por meio desses poços que se aprofundam lá e que existem ainda hoje na estrutura embaixo da Grande Pirâmide, que estão com acesso hoje proibido, e esse fluxo de água próximo ou sob a pirâmide seria sorvido, passando pelo calcário das pedras, subindo até o topo da estrutura, onde o quartzo e os túneis das pirâmides podem ser sujeitos a tensão ou vibração, amplificando e criando então o efeito de piezoeletricidade que a gente mencionou. Na sua pesquisa para confirmar sua crença no uso da pirâmide como uma usina de força, baseada na conversão de vibrações sonoras recebidas da Terra, que é inclusive a aplicação prática de um processo que a gente abordou aqui no Universo Mente Aberta, num episódio sobre a ciência noética, e que explica o efeito de vibrações sonoras positivas ou negativas de sons sobre a nossa natureza, já que a gente é feito de água, e as pesquisas do professor Masaru Emoto. Também a gente aborda nesse episódio sobre a noética a cimática, que é uma forma de criação de matéria, de estruturas a partir do som. O Christopher Dunn concluiu que a pirâmide era realmente usada para gerar energia de uma maneira extremamente holística. Na verdade, mais do que apenas gerar energia, ele acredita que a estrutura da pirâmide aliviava tensões na placa tectônica terrestre e sintonizava a frequência da Terra numa harmonia que podia afetar as pessoas daquela sociedade. Isso criava um ambiente acústico pacífico e extremamente benéfico para a saúde daquele povo. Ele chegou a essa conclusão principalmente analisando tecnicamente e com a sua formação de engenheiro os detalhes dentro da Grande Pirâmide. Uma série de passagens e câmaras e poços, as dimensões dessas passagens, câmaras e poços e a sua geometria, bem como o material residual que foi encontrado lá como resíduos de sal e de gesso que representavam evidências de uma reação química que ele avaliou que acontecia lá. Como a gente viu, também é fundamental entender a seleção de materiais usados em áreas particulares da Grande Pirâmide, lá como o calcário, o granito, a dolomita, e a precisão incrível
usada em todos esses poços e câmaras na estrutura da pirâmide, o que foge de um uso feito especificamente para questões rituais e religiosas. O Kwisdam percebeu que havia o uso sofisticado de conceitos de hidráulica para criar um gerador de pulso que funcionava para levar toda a pirâmide a uma harmonia de ressonância, por meio do fluxo químico de duas substâncias que seriam derramadas pelos poços inferiores laterais para a câmara inferior, que o Kwisdam chama de câmara de reação e não câmara da rainha, onde essas substâncias reagiam e geravam hidrogênio. Esse hidrogênio subia então por uma passagem ascendente do espaço ali conhecido como a Grande Galeria, que foi descoberta em 812 da nossa era, e, na verdade, essa Grande Galeria seria uma câmara de ressonância para o compartimento principal superior, chamado pelo Christopher Dunn de cavidade de ressonância, e não Câmara do Rei. Num processo, então, onde se criavam ressonâncias, cuja frequência harmônica era adequada como num afinador de frequência, e era amplificada para ser, então, transmitida em forma de energia, usando as características de condutividade que foram identificadas nos materiais como o calcário, granito e a dolomita, utilizados na construção da pirâmide no tempo em que ela era um instrumento tecnológico totalmente funcional. Esse espaço chamado de Grande Galeria, que no estudo do Christopher Dunn seria uma cavidade de ressonância, é considerado uma obra-prima arquitetônica. Ela é composta por 7 camadas de paralelepípedos e assim cada camada poderia representar especificamente uma de 7 notas musicais. E essa grande galeria vai se estreitando em direção ao topo ao longo de rampas com 27 pares de entalhes verticais nessas rampas. 27 pares representam então 54 unidades de vigas de ressonância que em múltiplos ascendentes ali que vão subindo até o topo ali dessa grande galeria resultam numa ressonância de 432 Hz. Essas rampas passam por 2 passagens e uma pequena antecâmara até chegar então ao complexo onde fica a chamada Câmara do Rei ou a cavidade de ressonância por Christopher Dunn. É um espaço totalmente feito em granito e que é na prática o coração da central elétrica baseada em frequências harmônicas que seria a Grande Pirâmide. As medições realizadas com equipamento de engenharia acústica por um engenheiro chamado Tom Donnelly em 1995 registraram que esse espaço está construído para ressoar em um acorde de Fá sustenido sintonizado em 440 Hz, que é considerado um padrão de afinação musical e que inclusive a gente abordou e cita no nosso episódio aqui do Universo Mente Aberta sobre as conspirações musicais no festival Astroworld. Pode ser que haja alguma leve distorção na medição feita pelo Donnelly em 1995 e a frequência correta de afinação dessa câmara seja de 432 Hz. Essa frequência emitida naturalmente seria afinada pelo efeito obtido por 5 vigas de granito sobrepostas, cortadas em um polimento plano em 3 dos seus 4 lados, ficando áspero apenas o lado de cima. Essas 5 vigas ficam ali no topo da Câmara do Rei ou a Câmara de Ressonância. Essas 5 vigas podem representar as 5 notas por oitava que são usadas complementarmente, por exemplo, num piano, em que a gente vê que existem 7 notas musicais representadas pelas teclas brancas do instrumento e que se complementam então com essas notas representadas por essas 5 vigas da Câmara do Rei. Elas permitiriam aos construtores lá da pirâmide afinar as frequências obtidas nas 7 notas das rampas e estabelecer uma ressonância correta desejada em 432 Hz, como se faz hoje para atingir a afinação de um sino, em que se vai tirando o material ali durante a construção do sino até chegar na afinação que se quer. Todo o complexo, então, da pirâmide funciona, segundo essa teoria, como um instrumento musical.
Há então dois poços ou aberturas superiores que levam para o lado de fora da pirâmide em ângulo, e são eixos na parte norte que tem uma dimensão de 8,4 por 4,8, um cálculo de dimensões que resulta em 40,32. E isso reforça os mesmos 432 Hz que a gente citou lá, que podem ter sido medidos pelo equipamento acústico em 1995. Esses 432 Hz, ou 40,32, são uma proporção adequada para micro-ondas e considerando a frequência vibracional do hidrogênio, transformada então em energia e amplificada lá dentro da pirâmide para ser então dirigida ao ar pela abertura ou poços do eixo sul. Essa teoria fascinante, sustentada pelo Christopher Dunn no seu livro The Giza Power Plant, considera então a criação de energia eletromagnética a partir da conversão da energia sísmica e sonora gerada pela Terra, que seria então afinada e amplificada e emanada pela estrutura interna da Grande Pirâmide. O Christopher Dunn acredita que um grande cataclisma ocorrido entre 12 e 5 mil anos antes da nossa era, ou portanto há mais de 7 mil anos, teria destruído e desabilitado o uso dessa tecnologia disruptiva que era dominada por essa civilização anterior às dinastias faraônicas ali do Egito, e inclusive varreu muito desse conhecimento e da forma de ver essa relação entre o ser humano e o planeta e o cosmos que essa civilização tinha como um padrão da sua sociedade. O Dunn acredita que essa antiga civilização utilizava as pirâmides não apenas como uma fonte de geração de energia a partir do uso dessa ressonância da própria Terra e das placas tectônicas, mas, na verdade, eles atuavam de maneira simbiótica, em comunhão com o planeta, usando também as pirâmides como um instrumento sofisticado para manter a vibração harmônica na qual o planeta vibra em consonância com a vibração do ser humano. Hoje a gente sabe que a Grande Pirâmide está localizada exatamente no ponto central do planeta, que ressoa como qualquer corpo físico da nossa dimensão, né? A gente sabe que existe a ressonância Schumann, e que inclusive a ressonância Schumann tem sido, nos últimos meses, aqui no ano de 2022, citada mais frequentemente, porque além de se acreditar que tem momentos em que parece que não está ocorrendo a vibração, a gente teve alguns fenômenos que chamam a atenção, como por exemplo, já se estudar reduzir a duração da hora, porque muita gente tem essa impressão de que a hora está passando mais rápido, o tempo está passando mais rápido, e sabe-se hoje de notícias que foram disseminadas agora nesse segundo semestre de 2022, de que se estuda inclusive tirar 1 segundo, porque aparentemente a Terra está girando mais rápido, isso está afetando a frequência Schumann dentro da qual o planeta Terra ressoa. Em 11 de novembro de 2018, inclusive, houve um fenômeno bem estranho, onde houve um som emanado de um certo ponto específico do planeta, que se atribui como sendo o arquipélago onde ficam localizadas as Ilhas Mayotte, em intervalos perfeitos de 17 em 17 segundos. Esse é um fenômeno que até hoje, passados aí 4 anos, não foi explicado, não se sabe exatamente o que aconteceu e que pode estar ligado a essa questão da ressonância da Terra. Então, os construtores das pirâmides provavelmente já sabiam dessas características do nosso planeta, da nossa relação com o cosmos e como isso inclusive está relacionado à nossa natureza humana como habitantes aqui desse planeta. Então, como a gente falou, essa teoria de considerar que a Grande Pirâmide adaptava as frequências da Terra até convertê-la em energia eletromagnética para ser transmitida pelo ar, parece muito o que provavelmente planejou o Nikola Tesla na virada do século XX. Na Feira Mundial de 1893, o Tesla conseguiu transmitir eletricidade gerada naturalmente para uma lâmpada que ele segurava na sua mão,
divulgando a invenção que ficou conhecida como a bobina de Tesla. O Tesla sempre explicou que ele aperfeiçoou e patenteou um método para aproveitar e transmitir energia livre, sem fio, utilizando apenas propriedades eletromagnéticas do nosso planeta. Na sua patente, que foi registrada em setembro de 1897 e testada com testemunhas em 1903, são explicadas as experiências que ele teve em explorar a condução elétrica sem fio de altas voltagens, a partir de camadas de ar rarefeito que existem a partir de 9.000 metros de altitude. Esse sistema do Tesla era composto por um transmissor capaz de transmitir milhões de volts para a atmosfera, e haveria estruturas então espalhadas em diversos locais para receber essa eletricidade, reduzindo e adaptando a voltagem para um nível de energia adequado para uso pelos consumidores. Porém, a gente sabe que os registros do Tesla mais relevantes e revolucionários foram confiscados após a sua morte. O Tesla morreu na pobreza num hotel em Nova York em 1943, e o governo dos Estados Unidos destruiu a torre Wardenclyffe, que ele tinha construído para fazer esses testes de emissão de energia livre. O governo alegava que ela podia estar sendo usada por espiões alemães, uma vez que, mesmo o Tesla já tendo se naturalizado como um cidadão americano, ele era de origem sérvia e ele poderia ter ligações com espiões de países inimigos lá na época da Segunda Grande Guerra. Se não tivesse sido assim, esses inventos poderiam reiterar as crenças do próprio Tesla e comprovar os fundamentos práticos da tecnologia de uso da ionosfera para transmitir eletricidade livre, que aparentemente já era conhecida por essa civilização que criou as pirâmides, para funcionar como uma usina de força, de energia em tempos remotos. Assim como a tecnologia que segue a teoria de converter energia acústica em energia cinética. Nesse processo, uma corrente de energia podia ser transmitida pelo ar, ao ter a sua vibração convertida na mesma frequência de outros objetos ao longo de um certo caminho onde essa energia deveria ser captada. É um processo semelhante ao que a gente vê hoje acontecer quando um determinado som consegue estilhaçar uma taça de cristal porque ele atingiu a mesma vibração emitida pelo cristal da taça. Essa teoria talvez explique a funcionalidade dos obeliscos e dos altos monumentos que existem espalhados pelo Egito e que poderiam ser complementares a essa estrutura da usina de força da pirâmide, funcionando como receptores, principalmente se houver pedras de quartzo na sua parte superior. Tornaram-se célebres algumas esculturas e hieroglifos do templo da deusa Hathor, em Dendera, lá no Egito, que mostram algo semelhante a uma grande lâmpada incandescente, e essas imagens se tornaram conhecidas principalmente a partir de teorias sobre elas serem de fato lâmpadas, que foram disseminadas pelo Erich von Däniken, lá responsável pela teoria dos antigos astronautas. E são teorias que reforçam o fato de também jamais terem sido encontrados sinais de fuligem ou de fumaça, de uso de tochas no teto ou nas paredes de nenhuma dessas construções lá do Egito. Como que eles então iluminavam à noite e no momento de criar toda aquela arte que eles tinham nas paredes? E a gente tem ainda o vasto registro de um artefato chamado de Pilar Djed, ou de Djed Pilar, que está relacionado ao deus Ptah, e que mais parece uma antena ou um transmissor. E a gente acha hoje na internet diversos vídeos onde pesquisadores testam uma estrutura de pedras, principalmente granito, montada segundo esse desenho do Pilar Djed, e detectam realmente a capacidade de fato de ser um condutor de energia elétrica e não apenas um adorno de uma divindade. Assim como o símbolo, também chamado de Ankh, um símbolo que é clássico da cultura egípcia, todo mundo conhece, e que depois se percebeu ser muito semelhante à estrutura funcional de um oscilador elétrico que foi criado pelo Nikola Tesla. Eu tenho inclusive alguns livros sobre a tecnologia gerada na África há milênios atrás e que aparentemente está escondida, oculta na lenda
por trás dessa divindade chamada Ptah, que para muitos representa um ser que trouxe realmente um conhecimento técnico avançado para aquela área do nosso planeta milênios atrás. E você, mente aberta, o que acha de tudo isso? As pirâmides são realmente um feito arquitetônico e na verdade são meras tumbas para faraós egocêntricos e que no fim nem lá estiveram? Ou você acredita realmente que a pirâmide de Gizé era uma máquina? É um feito tecnológico de uma civilização anterior ao Egito dinástico e faraônico que a gente conhece e que tem muita coisa a ser descoberta e até muita coisa que já se sabe e que está sendo escondida por interesses de domínio de tecnologia e geopolítica. Boas reflexões e até o próximo episódio. Mente aberta.